Atos capítulo 5, seja bem-vindo a mais um dia de leitura com o Bispo Fabrício, hoje lendo Atos capítulo 5, lembrando que são um capítulo, é apenas um capítulo por dia que nós estamos lendo aqui a Bíblia toda, tá? Já chega aqui, ó, dando bom dia, boa tarde, boa noite, para que eu possa saber que hora que você está acompanhando e quando acabar aqui a leitura, é 10 minutinhos, acabou? Profetiza aqui embaixo. Até amanhã, bispo, porque eu aguardo aqui você amanhã, tá? Ontem, no capítulo 4, nós falamos sobre a oferta voluntária, que as pessoas se propunham em fazer uma oferta voluntária e Deus recebia essa oferta voluntária. Hoje nós vamos ver o que vai acontecer com dois personagens que você talvez já ouviu falar ou vai ouvir pela primeira vez, Ananias e Safira. Vamos ver aqui e eu vou explicar de uma maneira mais superficial o que significa essa passagem aqui. Bora lá? Vamos lá, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, ó, Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade. E para que eles venderam essa propriedade? Eles venderam como os outros que nós lemos no capítulo 4, estavam vendendo e apresentando essa propriedade como oferta. Eles fizeram como os outros. Até agora, bacana, né? Aí ele fala assim, ó, mas em acordo com a sua mulher, reteve uma parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo, ele fez uma pergunta para ele. Conservando o campo, porventura ele não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas para Deus. Olha que forte, olha que interessante. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ver aqui essa passagem, eles vão ser punidos. Eles vão ser punidos com a própria vida, é algo muito forte. Só que a Bíblia ela tem que ser lida no contexto do tempo. O que estava acontecendo naquela situação? O que era o panorama, o tema de fundo, o plano de fundo dessa história? A igreja estava começando agora. Deus não obrigava e não pedia para ninguém fazer o que ele estava fazendo. Aquelas ofertas voluntárias, elas eram de livre e espontânea vontade. Só que aqueles homens anteriormente que nós falamos, eles faziam de coração e apresentavam. Agora Ananias e Safira foram vender para querer se amostrar como os outros, assim, não se amostrar, podemos dizer, para querer aparecer da forma que os outros estavam aparecendo. As pessoas com certeza estavam falando, poxa, olha que oferta generosa que ele fez para o templo. Aí eles queriam isso também, só que eles não estavam fazendo isso de todo o coração. Pegaram para apresentar a oferta, mas uma parte da oferta eles pegaram para ele e não apresentaram como os outros. Aí o Pedro fala, por que vocês fizeram isso? Vocês não poderiam ter ficado com a oferta de vocês, a terra de vocês lá? Não precisava apresentar, mas como vocês fizeram isso, vocês não mentiram para homem, vocês mentiram para Deus. E teve uma consequência. E por que teve essa consequência que nós vamos ver aqui? Os dois vão morrer. Os dois vão morrer aqui nessa passagem. E por que teve essa consequência? Para ter exemplo e temor na igreja. Porque senão viraria uma bagunça logo no início e todo mundo começaria com essa falta de respeito. E não só com isso, com qualquer outra atitude que faltasse o temor, Deus já quis cortar pelas raízes para que isso não continuasse, né? Aí continua no versículo 5, ó. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, o que? Morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Todo mundo que ouviu ficou temeroso. Levantando-se o moço, cobriram o corpo e levando-o à sepultura. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra?
Ela respondeu sim, portanto, ela confirmou que era o valor que o marido dela trouxe. Mentindo, né? Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levaram e sepultaram-na junto ao seu marido. E sobreveio grande temor sobre toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento. Você vê, ô bispo, isso é muito forte, bispo. E é o tempo da graça, tá? Isso aqui não é Antigo Testamento, não. Isso aqui é Novo Testamento. Isso aqui foi para o quê? Para que houvesse temor, para que as pessoas não brincassem com as coisas de Deus. Porque muitas das vezes nós levamos a sério as coisas lá fora, mas não levamos a sério as coisas de Deus. E as coisas de Deus, elas têm que ser levadas a sério. As coisas de Deus, elas não são brincadeiras. Então, esse povo aprendeu uma lição muito interessante. Esse povo aprendeu que deve temer ao Senhor. A alma desses dois, eu creio que se no final ali eles se arrependeram, na hora, a Bíblia não relata, né? Eu sempre acredito muito na misericórdia de Deus. Na hora que eles estavam ali para ser dado cabo da sua vida, eles possam ter se arrependido. Isso só na glória nós saberemos. Só que uma coisa é certa, infelizmente, muitas situações elas acontecem para que grandes proporções não aconteçam lá na frente. Coisas ruins acontecem para que dessa situação se tirem ensinamentos, para que lá na frente outras situações dessas e até maiores aconteçam. Então, temos que temer a Deus. Para não acontecer isso com a gente, é só a gente fazer as coisas certas. Não precisa a gente temer, não precisa a gente ficar revoltoso com uma situação dessa. Basta a gente fazer o que é certo, que não seremos punidos, né? Diz assim o versículo 12, olha que bacana, ó. Os apóstolos fazem muitos milagres, muitos sinais, versículo 12, e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. O povo, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha que forte, a unção de Pedro estava tão poderosa, a unção de Jesus estava tão forte na vida de Pedro, a unção dele estava tão alta, que eles levavam ali pessoas enfermas, colocavam na beira do caminho, nas calçadas, para que apenas a sombra de Pedro passasse sobre ela e elas fossem curadas, né? Olha que unção poderosa. Olha o que aconteceu depois da repreensão. Olha o quanto que o povo temeu, o povo creu depois da repreensão, né? Aí o versículo 16 fala assim: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados, né? A prisão dos apóstolos, mais uma vez, toda vez que tem coisa boa, que eles começam a ser usados por Jesus, com certeza vai vir uma represária, com certeza vai vir ali uma perseguição. Diz assim o 17, ó: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eles foram presos, mas o próprio Deus enviou um anjo. Eita, Deus está enviando anjo aí na tua casa, Deus está enviando anjo aonde você está lendo esta mensagem comigo, hein? Receba aí. E ele disse assim no 21, ó: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam.
Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo não os acharam no cárcere, e tendo voltado relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrimos-as e a ninguém encontramos lá dentro. Mandaram buscar eles, aí no versículo 23, mandaram buscar eles lá na prisão. Aí os homens foram buscar, e quando voltaram, falou assim: ó, nós chegamos lá na prisão, tava todos os guardas na porta, tava tudo trancado, tudo certo, mas quando nós entramos lá para pegá-los, eles não estavam. Vamos ver o que aconteceu, ó. Versículo 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que vira a ser isto, né? O que viria a ser isto. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Chegou alguém e falou assim: ó, o povo que vocês prenderam tá lá no templo, tá lá na igreja, ensinando lá, eles não estão presos não. Deus mandou anjo lá, hein? O versículo 26, ó. Nisto indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, né? Já ficaram com medo, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vós ordenamos que não ensinasses nesse nome, né? Contudo, encheste Jerusalém dessa nova doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, né? Nós falamos para vocês lá atrás não falar de Jesus, vocês continuam falando. Por quê, né? Aí versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus, do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, né? Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Então, meu amigo, minha amiga, olha o que Pedro está dizendo, os discípulos estão dizendo, ó, compensa e vale muito mais a pena obedecer a Deus do que a qualquer homem. Lógico que quando a Bíblia está falando isso, está falando assim que as ordens de Deus, elas virão sempre através de homens. Lideranças vão trazer ordens. Estou falando para você aqui chegar na sua liderança e não estou falando isso não. Eu estou falando que aquilo que são preceitos humanos, essas ordens têm que ficar abaixo das ordens dirigidas pelo Espírito Santo, muitas das vezes usando homens, né? Versículo 33, olha que interessante, essa parte aqui é muito bonita. Isso aqui é muito interessante, nós vamos encerrar nossa passagem vendo isso, tá? Como eu disse, alguns capítulos eles demoram um pouquinho mais porque são maiores, outros um pouquinho menos, mas a grande maioria entre 10 minutinhos e pouco, tá? Diz assim, ó, o parecer de Gamaliel. Gamaliel aqui nós vamos ver mais à frente que ele era o professor de Paulo, né? Que vai ser um grande instrumento na mão de Deus. Fala assim, ó, eles porém ouvindo se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco de tempo, né? E lhes disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer para esses homens. Olha o que o Gamaliel está falando, ó, tomem cuidado o que vocês vão fazer com os discípulos, porque antes desses dias se levantou Teudas, né? Foi uma pessoa, insinuando ser ele alguma coisa, o qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Ele falou assim, ó, vamos pensar muito bem o que vamos fazer com esses homens, porque antes deles veio um tal de Teudas, e juntou com ele 400 homens, depois eles se dispersaram e não deu em nada. Aí ele vai falar de outro aqui, ó, depois desse,
levantou-se Judas, o Galileu, não é o Judas lá não, o discípulo não, tá? Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levantou consigo também, e pareceu muitos, quanto lhe obedeceram, e depois foram dispersos. Então esse Judas, o Galileu, também levantou ali algumas pessoas, falando que ele era um libertador e tudo mais, e se dispersou. Aí agora olha o que ele fala, ó. Agora, no versículo 38, vos digo, dai de mão, né? Deixa de lado esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou essa obra vem de homens, perecerá. Se esses homens estão pregando e falando de homens, coisas humanas da terra, vai perecer. Mas, olha o 39, se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Olha o que o Gamaliel falou, ó, se esses homens for de Deus, e nós sabemos que essa obra é de Deus, a obra de Cristo, né? Então, se eles forem de Deus, você vai estar achado lutando contra Deus. Pare com isso. E eles entenderam isso, né? Versículo 40. Chamando os apóstolos, acoitaram, né? Bateram nele e ordenaram que não falasse do nome de Jesus e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e a pregar Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Olha que bênção. Hoje nós vemos que isso valeu a pena, esse esforço, porque a palavra chegou até nós. E o capítulo 5 falou do temor, falando de Ananias e Safira, falou da prisão, de Deus enviando anjos, e encerrou aqui com esse ensinamento que Gamaliel trouxe pra gente, tá bom? Eu aguardo você aqui amanhã, tá? Que Deus te abençoe. Eu aguardo você amanhã para lermos Atos capítulo 6. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas amanhã já vai voltando à normalidade. O 7 também, quando formos ler o 7, vai ser um pouquinho mais longo, mas uns são um pouquinho mais longos, outros são um pouquinho mais curtos, mas vai ser uma bênção. Um capítulo por dia junto comigo aqui, tá bom? Até amanhã. Beijo no seu coração.